Ainda criança perdi minha mãe, uma dor que te deixou ela mal no péssimo estado. Meu pai em busca da cura da erva medicinal, numa forte tempestade caiu do penhal. Meu pai e minha mãe morreu. Super meu irmão já me ama, mas ele tava de lá. Uma moça disse que a gente era descendente de uma espada de lenda. Mas pro Shiro era só papo furado, nós não nascemos pra isso, porque a gente era bem fraco. Se tornar um caçador pra eles não tinha sentido, e sendo camponeses seríamos devorados. Logo após um ano invade nossa casa e tenta nos matar sem hesitar, ele fez um estrago. Meu irmão gêmeo recebeu um golpe e de tão forte ele teve seu braço arrancado. Sente raiva, muito ódio, só que a fúria foi tão forte que aos poucos minha consciência havia se apagado. Amanhecendo quando acordo logo me recordo e vejo esse demônio destruído e todo desintegrado. Tomioka entrou no quarto, falando: já está na hora de acordar. Muichiro, você tem escola. Agora eu falei: tá bom mãe. Tomioka começou a rir e falou: levanta logo e vai se arrumar pra escola. Eu falei: tá. Comecei a levantar da cama e olhei no relógio e vi: caralho, Tomioka, falta 1 hora pra escola. Tomioka falou: então já tá na hora de acordar e ir pra escola. Eu falei: tá, alguns minutos depois eu falei: Tomioka, já tô indo. Tomioka falou: tá. Eu estava andando a caminho da escola e vi um Midoriya. Eu corri atrás dele e falei: espera aí Midoriya. O Midoriya falou: você também está atrasado Muichiro. Eu falei: atrasado? Como assim? Ainda às 6h30. Midoriya falou: então atrasado. Eu falei: mas a escola às 7 horas. Midoriya falou: é verdade, minha mãe havia me acordado pra ir pra escola. Eu falei: então meu irmão fez a mesma coisa. Midoriya começou a rir e falou: eu acho que isso virou moda. Eu falei: provavelmente. Midoriya falou: e agora me explica o que aconteceu ontem, já que eu vi no jornal que uma casa abandonada havia explodido. Eu falei: então você soube que fui no jornal, eu vi a bainha da sua espada em fala disso, cadê sua espada? Eu falei: então vou te explicar. Alguns minutos depois Midoriya falou: ah tá, foi isso que aconteceu, mas como você vai usar seu poder e sem sua espada? Eu falei: não sei ainda, mas eu falei pro Tomioka, ele havia me falado que vai encomendar outra pra mim, mas enfim, a gente já tá na escola. Alguns minutos depois o professor falou: meu nome é Aizawa, sou o professor de vocês, agora vocês já podem se sentar nas suas cadeiras. Todo mundo falou: tá. Aizawa falou: hoje a gente vai ter aula de campo pra testar seus poderes e ver como vocês vão sair. Alguns minutos depois já tava todo mundo no campo da escola. Aizawa falou: você vai pegar essa bola e arremessar ela usando todos os seus poderes, e antes que eu esqueça de falar, quem ficar por último vai ser expulso da escola. O Midoriya ficou assustado pensando: eu passei no teste da escola por sorte, mas agora eu vou reprovar. Eu falei: Midoriya, acorda. E hora do teste. O Midoriya falou: é verdade, eu falei você no seu mundinho. Aizawa falou: Bakugou falou: morra a bola, vou em direção do espaço. Aizawa falou: e assim mesmo que vocês têm que ser utilizando seus poderes contra os vilões. O Midoriya falou: mas eu acho que não precisava falar morra. Enquanto isso, na sala dos professores, o Mirio e a Nejire estava vendo a prova. O Mirio falou: esse Bakugou e estourado. A L. Migit falou: verdade, mas ele tem potencial para ser um grande herói. O Mirio falou: mas também com esse potencial ele pode até ser um vilão. A L. Migit falou: sim, mas ele não vai ser isso, e com certeza. Aizawa falou: Muichiro, sua vez. Eu falei: tá pagando a bola. Eu pensei: como que eu vou jogar essa bola sem utilizar meus poderes de respiração, já que meu mestre não me ensinou como utiliza respiração em objetos, já que ele não me ensinou, vou utilizar energia amaldiçoada. Já sei, vou utilizar vazio vermelho. A bola começou a ficar vermelha e eu joguei a bola, voou alto demais e até explodiu. Aizawa falou: você realmente utilizou o seu poder sem explode nada, então você passou neste teste. Eu falei: ok. Aizawa falou: Midoriya, sua vez. Midoriya falou: tá pegando a poder, mas o Aizawa anulou falando pra ele utilizar todo seu poder. Midoriya falou: tá atirando a bola e quebrando o braço. Eu falei: então, em verdade, quando você usar seus poderes no máximo você machuca seu corpo. Midoriya gritou. Eu falei: se ele está bem. O Midoriya falou que sim. Aizawa falou: Midoriya, você tem que controlar seu poder, senão vai acabar morrendo desse jeito. Midoriya falou: sim. Algumas horas depois já tinha acabado
acabado a aula. Eu estava esperando um Midoriya sair da enfermaria. A Nejire falou: Muichiro, você ainda está na escola? Eu falei: sim, eu tô esperando um Midoriya sair da enfermaria. A Nejire falou: tá então, e por isso que você tá na enfermaria? Eu falei: sim. A Nejire falou: Muichiro, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode, mas qual? E sua pergunta? A Nejire falou: e porque quando eu te vi pela primeira vez, você estava com uma katana, mas agora você não está mais. Eu falei: você lembra daquela luta que a gente tava? Então eu perdi a minha espada lutando com aquela maldição. A Nejire falou: tá. Eu falei: mas por que você ainda tá na escola? Nessa eu estava ajudando os membros do conselho estudantil. Eu falei: tá. A Nejire falou: hoje você quer ir no festival que vai ser aqui perto da escola? Eu falei: quero. A Nejire falou: tá. Eu falei: que horas vai ser? A Nejire falou que vai ser às 8 horas. Eu falei: tá, mas aí, Nejire, você pode me apresentar a cidade? A Nejire falou: como assim você não vai à cidade? Eu falei que não, e porque eu e meu irmão, nós mudamos pra essa cidade só tem um ano, e nesse um ano eu sair pra treinar, então meio que eu não conheço muito essa cidade. A Nejire falou: tá, eu vou te apresentar, me beijando na boca, falando: eu te vejo a mais tarde. Eu falei: tá. O Midoriya falou: com quem você estava falando? Em Muichiro. Eu falei: ninguém. Midoriya falou: sim, vou fingir que acredito, rindo da minha cara. Eu falei: tá, ok, mas você soube que vai ter um festival aqui perto da escola? Midoriya falou que sim, a classe inteira vai. Eu ia te chamar pra ir comigo, mas eu pensei que você não queria ir. Eu das maldições que aumentaram nessa cidade. Eu falei: se bem que isso é verdade, mas meu irmão que tá caçando elas, então tá de boa. Midoriya falou: tá, mas eu nem sei se vou, meu braço está quebrado. Eu falei: daí tá pra ir? Midoriya falou: verdade. Saindo da escola alguns minutos depois eu cheguei em casa. Tomioka falou: finalmente você chegou, porque você está atrasado. Eu falei: eu estava esperando um amigo sair da enfermaria. Tomioka falou: como assim? Eu falei: o Midoriya se machucou fazendo teste. Tomioka falou: tá. Eu falei: Tomioka, o que tá acontecendo com você? Tá pra você parar, já tá ficando chato. Tomioka falou: como assim? Eu falei: você tá me regulando. Tomioka falou: tá. Eu falei: mas por que você tá assim? Tomioka falou: e porque eu tô com medo deles nos descobrirem nessa cidade, por a gente teria que sair pra outra. Eu falei: verdade, mas eu sei me cuidar. Tomioka falou: verdade, desculpa. Eu falei: tá, mas hoje tem um festival e eu vou. Tomioka falou: tá, só não vai, volta muito tarde. Eu falei: tá. Algumas horas depois Midoriya mandou uma mensagem falando que já tava querendo ir. Você já tá lá, né, seu desgraçado? Tomioka falou: então o Midoriya já foi? Eu falei: sim. Tomioka falou: tá. Eu falei: já tô indo. Tomioka falou: tá. Alguns minutos depois, chegando lá no festival, eu falei: Midoriya, então você que nem tava querendo vir veio, né? O Bakugou falou: infelizmente esse nerd feio. Eu falei: você, né, Bakugou? O Bakugou falou: cadê sua espadinha? Em Muichiro. Eu falei: eu perdi ela. Bakugou começou a rir e falou: você agora não é tão durão assim sem ela, né? Eu falei: porque você não tenta me atacar pra ver o que acontece com você? Bakugou falou: você está me ameaçando? Eu falei: foi isso mesmo que você pensou? Bakugou falou: ora, seu desgraçado, tentado me dar um soco na minha falando morra. Eu falei: só isso? Bakugou falando: como eu não te acertei? Eu falei: porque meu poder não deixa. Foi mal, mas agora eu vou retribuir esse favor dando um soco na barriga do Bakugou, cuspindo sangue, e acabou desmaiando. A parte quadro acaba aqui.